Olá a todos, estamos aqui anunciando finalmente o primeiro episódio de um projeto incrível que os alunos do primeiro ADM do Colégio Luiz de Bertal Soberano acabaram criando. Nesse episódio de hoje a gente vai abordar sobre vários assuntos diferentes e a gente está aqui com Samária Brito, que ela é professora da rede pública municipal, graduada em Pedagogia e História e também mestre em Ciências Sociais, que estava estudando na UEM, veio da UEM para falar com a gente sobre vários temas importantes. E aí, como você vai? Tá, eu vou bem, tá tudo certo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, obrigada por vir. Pra gente fazer um bate-papo, conversar sobre temáticas extremamente importantes, são relevantes e necessárias, principalmente dentro desse contexto. Principalmente para as escolas. Exatamente. Na primeira semana do Dia da Consciência Negra. Isso. E pelo que vocês já me relataram, é um projeto que já vem de tempos, não é algo do momento, então isso... Desde o começo do ano a gente tá fazendo um podcast e tudo, e foi um projeto que também recebeu muito apoio, não só da turma toda, tanto como dos professores, da diretora, e foi uma coisa que todo mundo lutou muito para fazer acontecer, tanto que, finalmente estamos aqui, tá todo mundo muito feliz que finalmente muito legal. Como um tema importante, e tudo. E a gente não vai abordar só sobre questões sociais, a gente pretende também abordar sobre vários temas, que tem uma delicadeza, que a gente acha importante trazer para as escolas, que muitas vezes são esquecidos, por uns e outros, por pensarem invisibilizados, por pensar que é um assunto que não tem relevância, ou que às vezes parece ser um problema pequeno, quando na verdade é um problema seríssimo, só que ninguém muito vê. Inclusive falando sobre o racismo em si, que às vezes é um problema, um assunto que é muito esquecido nas escolas, tanto que toda vez parece que só lembram dele quando ele possui esse mês especial, que falam que é só pra relembrar a causa, mas na verdade é um assunto que assim deveria ser tratado o ano inteiro, por causa das inúmeras dificuldades que todas as pessoas passam, não só pessoas que estão dentro, não só pelas pessoas pretas, mas sim para todas as minorias que a gente tem por aí, que é importante lembrar a visibilidade delas e a luta que elas tiveram até hoje. Isso, exatamente. Em algumas escolas tem gente que só fala sobre o racismo, como você falou, quando chega perto da época, assim, foi uma coisa essencial, porque o racismo ele até vem do bullying, principalmente para as pessoas que sofrem. E não só lembrar quando é na época, mas sim quando ser um papo assim, nosso, que é muito bom. E eu fico muito feliz de poder estar conversando sobre isso com você. Ótimo, maravilha. Quer que eu possa começar com as perguntas? Pode. Ou você quer fazer alguma coisa? Pode iniciar, a gente vai conversando. A pergunta que a nossa equipe preparou é a seguinte: como a Lei 10.639 de 2003 transformou o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, o que você acha que precisa ser feito para que essa lei seja efetivamente aplicada em todo o Brasil? Essa pergunta é excelente, porque antes de chegar propriamente dito na legislação, a Lei 10.639 de 2003, que é uma lei que atingiu a maioridade, ela está com 21 anos, e ainda assim, nós encontramos muitos desafios para realmente implementar essa lei. Mas antes de falar da lei propriamente dita, é necessário buscar o que antecede, os documentos que antecedem a promulgação da Lei 10.639. É necessário entender todo o contexto histórico para chegar no ápice, que é a implementação. E por que ela foi criada? Porque muito se fala, dificilmente, principalmente dentro do contexto escolar, é raro um professor que não conhece a lei, a 10.639 e a 11.645 de 2008, que complementa, que depois eu vou falar dela também, mas a maioria, grande parte conhece, mas muitas vezes falta um aprofundamento, então é necessário analisar os documentos que antecederam a promulgação da lei. Então, voltando lá para a Constituição Federal, de 1988, a última. A Constituição Federal ela tem 36 anos de existência, e a Constituição ela foi um marco importante, não necessariamente de combater o racismo, mas de entender a pluralidade da população brasileira. Então, a partir daí, cria-se os direitos da população, direito à saúde, direito à educação de qualidade, educação pública de qualidade, enfim.
Mas ela foi um marco histórico para nós, não para, como eu já disse, não para combater o racismo necessariamente, mas para entender algumas nuances, para que depois tivesse os desmembramentos dos próximos documentos norteadores, né, para a legislação. Então, o que acontece? Depois da Constituição de 88, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a 93/94/96. Então, ela sofre uma alteração depois, em 2003, com a implementação da Lei 10.639. Alterou 2 artigos, que é onde coloca a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira em todas as escolas municipais, estaduais e da rede privada. Mas é necessário entender também que existem muitos desafios para fazer cumprir. O nosso bate-papo começou com uma fala interessante que vocês colocaram aqui, que muitas vezes as temáticas voltadas para as relações étnico-raciais, o racismo em si, e até mesmo a Lei 10.639, deixar para ser tratada em épocas específicas. Entrou o 20 de novembro no calendário escolar como o Dia da Consciência Negra. É ótimo, mas não é um dia de comemoração, é um dia de luta, é um dia de resistência, de reflexão, não tem muito o que comemorar. Se a gente for analisar a situação da população negra no Brasil hoje, 2024, nós temos um reflexo muito grande do século XVI, do século XVII, um período de escravidão. Então mudou-se, atravessou-se os séculos, mas algumas coisas ainda permeiam. Ainda não mudaram. Não mudaram, mudou-se a época. Mudou a época, mas o pensamento... Os pensamentos, os costumes. Isso, o pensamento colonial, ele está empregado. É uma questão estruturada. O que o Brasil não conseguiu tirar das suas raízes. Mas ter sido um país muito violento na questão da escravidão. Mas, isso mesmo. Na sua opinião, você acha que a partir de algum tempo pode vir a sair? Tipo, não ter mais esse tipo de racismo estrutural? Olha, enquanto as pessoas não tiverem um letramento racial, é difícil. Porque o que é o letramento racial? A partir do momento que você começa a se preocupar com essas questões voltadas aí para as relações étnico-raciais, você começa a fazer alguns tipos de questionamento. Cadê a população negra? Onde está a população preta no Brasil? Qual o tipo de trabalho que ela desenvolve? Dentro da teledramaturgia, na televisão, no cinema, qual é o papel, qual é a imagem, né, a estratificação do corpo dessa pessoa preta, de que forma que ela está sendo introduzida dentro dessas produções cinematográficas. Então, são várias questões que precisam ser quebradas. E para que ter essa quebra de pensamento, esse pensamento colonial, esse pensamento eurocêntrico de exaltar, porque o racismo estrutural é isso, né? É uma supremacia branca que entra em detrimento de outra, é uma estrutura social que coloca, né, que marginaliza a população negra. Então, ou seja, é por isso que a gente tem esse racismo. Então, enquanto não houver um letramento racial, uma conscientização, e dentro das escolas também, enquanto não efetivar necessariamente esse trabalho de uma educação antirracista, esse problema vai perdurar. Então, ou seja, eu sou otimista. Eu penso que as sementes que nós plantamos hoje, elas vão germinar amanhã. Né? Então, ou seja, hoje nós estamos exatamente nesse momento debatendo essas questões. E eu vou além. Para eu estar aqui hoje, eu peço licença para as pessoas, para toda a minha ancestralidade, para estar aqui. Porque mulheres antes de mim lutaram e entraram para a história, foram um marco de referência. Nós temos muitas intelectuais negras por aí invisibilizadas, e elas lutaram. Então, se eu estou aqui hoje debatendo essas questões, é porque existe uma luta antes de mim. Eu não sou a primeira a falar disso e não sou a primeira a defender essas questões. Né? Não, você é a última. Exatamente. O meu objetivo hoje, enquanto professora docente, o meu trabalho direto com os alunos é exatamente isso, e quebrando essa estrutura. É mostrar para os alunos a começar a questionar as bases estruturais que nós temos. E esse espaço, o espaço escolar, o espaço é um espaço formalizado. E na minha concepção, é um dos melhores espaços para debater esse tipo de questão. Não é? Então, eu vejo que
precisa desse letramento racial. Porque só a partir desse letramento racial, desse conhecimento, é que se quebra paradigma. E para quebrar paradigma, precisa ter quebra de pensamento. E para ter quebra de pensamento, precisa ter conhecimento. E o conhecimento é uma sucessão. E o conhecimento ele precisa ser buscado. Senão, a gente vai continuar reproduzindo as mesmas falas racistas, cometendo os mesmos erros. Coisas assim do dia a dia que a gente acaba... Brincadeiras assim, sem graça, com os comentários. Isso, que é também bastante... Desculpa, gente, que é bastante comum, por exemplo, em colégios, alguns termos que a gente acha que são feitos na inocência, né, numa maneira de brincar com um colega, mas na verdade são muito racistas e acabam magoando mesmo o próximo. Eu vou dar um exemplo. Ai, desculpa. Não, pode ir. Eu vou dar um exemplo disso que você falou, das falas. Eu vejo assim, existe uma diferença muito grande entre uma brincadeira, né? Tudo aquilo que é brincadeira não ofende. Então, uma brincadeira não é para ofender. Exatamente. Então, por exemplo, aquilo que me ofende, se alguém fala algo de mim e me ofende, aquilo não é uma brincadeira. Então, muitos termos que são usados no dia a dia, as pessoas reproduzem falas e termos e não sabem o que está falando. E não sabe. Eu vou dar um exemplo, denegrir. Eu ouço isso direto. O termo denegrir, a imagem, está denegrindo a minha imagem. Significa, se você procurar lá no dicionário, significa tornar-se negro. Então, ou seja, quando eu falo que eu estou denegrindo a imagem de alguém, eu quero dizer que eu estou enegrecendo aquela imagem. Então, é um termo pejorativo. Então, por que fica o dia do branco, né? Hoje é dia de preto. Então, ou seja, então a gente tem que usar esses termos a nosso favor. Então, se a coisa está preta, a coisa está boa. Né? Então, ou seja, e desmistificando todas essas falas, todos esses termos aí que ajuda a reforçar um sistema racista que nós temos no Brasil e parece nada. Mas alguns termos acabam, por exemplo, coisas muito comuns do nosso dia a dia acabam tendo ali um racismo, poderia dizer, se eu estiver errado, me corrija, um racismo passivo, que a gente acaba não percebendo que realmente tem algum problema ali no que a gente está usando para se referir a certos objetos, móveis, filmes, expressões que a gente tem, né, que a nossa língua brasileira é realmente repleta de muitos ditados e expressões que a gente tem. Então, um exemplo que, inclusive, a gente acabou vendo até em aula, né, no começo do nosso podcast, quando a gente ainda estava organizando todas as ideias, que foi, por exemplo, uma coisa que muita gente vai conhecer, né, como móvel de casa, que é o criado mudo, que muita gente tem ao lado da cama, ao lado da televisão, que querendo ou não, se você parar para pensar sobre isso, é uma coisa, querendo ou não, errada. E o ponto é esse, parar para pensar sobre as suas ações e palavras, e sobre o que você faz, o que você fala, que às vezes parece muito inofensivo, mas ao mesmo tempo tem assim um peso enorme para quem escuta, para quem vê, tanto sobre o tipo de conteúdo que você consome na internet. Porque na internet realmente, né, como dizem muito que é uma terra de ninguém, que é um lugar onde realmente você pode ter acesso a todo tipo de coisa, você também pode encontrar muito desse conteúdo que parece inocente, mas na verdade é muito problemático. Inclusive no mundo, né, do cinema, vários filmes, não só de época, mas filmes de hoje em dia, tem ali muito sutilmente cenas ou a pouca participação de figuras históricas importantes, que foram pessoas, né, pessoas pretas, filmes, inclusive infantis, que demonstram muito, né, esse racismo passivo, que às vezes passa despercebido no olhar da criança, mas ainda é visível para quem consegue enxergar além dessa cortina, que às vezes muitas pessoas colocam, né, para esconder esse preconceito. Exatamente, você falando isso me fez lembrar de um filme direcionado para criança, A Princesa e o Sapo. Se eu não estou enganado, eu acho que esse é o nome. Nós temos uma princesa negra. Sim, porém, o que acontece com ela no final? Ela se torna um sapo. Então, ou seja, por que nos outros contos de fada, com aquelas outras princesas que têm todas aquelas características de um padrão eurocêntrico, né, uma beleza estabelecida como padrão, né, branca, muitas vezes inalcançável, cabelo liso, inalcançável, tem toda uma problemática aí, porque tem a questão da representatividade positiva, né, a autoaceitação, enfim, que é um processo, né? Então, ou seja, por que nesses outros contos de fadas elas têm um felizes para sempre, se casa com o príncipe e vive a sua vida ali no seu mundinho, na sua bolha? E aí a princesa, então, ou seja,
Tá, tem uma princesa que é preta, que tá ali representando, basta só essa imagem dela? Não. Aí tem que se transformar, ela se transforma num sapo para viver lá o grande amor dela. Então, ou seja, são narrativas que elas são muito problemáticas. Para uma criança que está assistindo, isso não é uma maneira de quebrar esse paradigma e esse estereótipo negativo, porque, ou seja, não vai causar um efeito positivo na criança que está assistindo. Então, os outros programas de televisão também. Eu nasci no final dos anos 80, vivi toda a infância dos anos 90 e início e 2000. Então, ou seja, o que tinha na programação na minha época de infância? Tinha Xuxa, Eliana, Angélica, né, Mara Maravilha, entre outras aí. Sim. Enfim, mas então, toda essa questão de representatividade ela importa. Porque o que a gente precisa fazer com as crianças? Principalmente dentro as crianças, os adolescentes, cada um na sua realidade, nós precisamos dessa autoafirmação da identidade positiva, da qual foi tirada de nós, né, da população preta no Brasil. Então foi tirado isso de nós. E desde o período da colonização foi ensinado que ser negro é ruim, que ser negro é sinônimo de ser escravizado, porque até o termo escravo também é ruim. Escravo é uma condição que foi imposta para uma determinada população. Sim, é que né? Ser escravo também não é só em questão do racismo, porque, se eu não me engano, na Grécia, se você tivesse uma dívida assim, você ia ser escravo daquela pessoa, mas isso não queria dizer pela cor da sua pele. Não. Seria pela condição financeira, Sim. se tivesse cometido algum delito, se tivesse devendo para alguém, essa pessoa ela era recrutada e ela oferecia a mão de obra em troca de como se fosse uma punição, mas não pela cor da pele. Tá? Porque essa palavra, esse termo mesmo, até essas pessoas que não dão uma importância, não têm um conhecimento muito amplo sobre esse assunto, sempre acabam atrelando a palavra escravidão às pessoas presas, pessoas de cor, atrelando a África, a Nigéria, que foram lugares que infelizmente sofreram muito, né, com isso, só que é o que a Lona falou. Não necessariamente tiveram sempre só pessoas negras escravizadas, que nem ela disse, para pagar suas dívidas, e também acaba tendo que uma coisa que muita gente não sabe é que uma condição escrava, você trabalhar de mulheres para você trabalhar em um lugar assim, em condições desumanas, acontece ainda até hoje, especialmente na Ásia e em algum outro lugar que eu infelizmente não vou lembrar. Mas isso acontece muito. E são coisas que a gente acaba descobrindo só quando, por exemplo, passa na televisão ou a gente escuta de alguém, uma denúncia, que escuta de alguém, que escutou de alguém. Então é uma coisa que realmente a gente não pode acabar deixando passar em branco só porque, tipo, esse mês aqui a gente vai estar falando sobre isso, né? A gente está falando sobre esse podcast aqui hoje, mas aí amanhã ou daqui 2 semanas todo mundo vai esquecer e seguir a sua vida. E voltando lá na pergunta inicial, quando fala-se, né, da implementação da lei, esse trabalho com a Lei 10.639, ele precisa ser interdisciplinar, que é exatamente o que vocês estão fazendo na disciplina de vocês, e tem que ser trabalhado desde o início do ano, como um projeto, né, que vai sendo desmembrado e ele tem que conversar com as outras disciplinas. Tem que conversar com a língua portuguesa, com a história, com a matemática, com a física, com a biologia. Tem espaço para todo mundo. Então, ou seja, quando se fala em Dia da Consciência Negra, ele é lá em novembro. Como de fato, né, estamos em novembro, semana que vem, mas não é algo para ser trabalhado, para ser discutido somente nessas datas. Mas tem que ser um trabalho interdisciplinar, conversando com os outros componentes curriculares de uma forma efetiva. Não só para fazer cumprir o currículo, porque o nosso currículo é branco. O nosso currículo é eurocêntrico. E isso é uma das coisas que na minha dissertação de mestrado eu questiono. Eu estudei a Base Nacional Comum Curricular no mestrado. E aí foi um dos questionamentos. Qual é a posição da disciplina de História dentro da Base Nacional Comum Curricular? Então, ou seja, tem que trabalhar, né, a valorização, a identidade do aluno, direito de aprendizagem, mas muito bem, isso tá lá no documento, tá lá, mas de que forma que vai ser trabalhado isso? De que forma que está sendo encarado dentro das escolas? Às vezes pode ser trabalhado de uma maneira bem rasa? Rasa, muitas vezes sim. Por vários motivos, né? Eu escuto muito em alguns momentos, nós temos uma demanda, como de fato, professores têm uma demanda grande, mas se conseguir atrelar
com a disciplina, com outros componentes, é possível realizar um trabalho e colocar em prática esses princípios de uma educação antirracista. Não tem como desmistificar algumas coisas se alguns temas não forem trabalhados de uma forma ampla. Não pode ser de forma rasa. Né? Não pode ser só para cumprir o calendário. Então, nós temos essa data, a gente vai cumprir porque está lá. Não, ele precisa ser desmembrado, ele precisa ter uma conversa, precisa ter um olhar. Precisa ser visível durante todo o tempo. Precisa. Todo ano, no caso. Exatamente. Acho que eles podem trazer isso, porque se não me engano, acho que a redação do Enem foi sobre a redação da mulher negra. Foi. Eu acho que, na minha opinião, acho que eles queriam trazer dessa consciência, sabe? Para um ambiente, né, para os estudantes. Mas tem uma certa consciência, né? Como você disse, a invisibilidade da mulher negra, ainda mais se ela for mãe solteira. Que pesa muito, porque em cima vai o machismo, o racismo e outros tipos de preconceitos. E isso é uma coisa que eu acho um tópico interessante. A mulher negra e mãe solo, ela sofre racismo, ela sofre preconceito 2 vezes. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser uma mulher preta. E ainda por ser mãe solo. Tem toda. Então, assim, é isso que eu tô querendo colocar aqui para vocês. Que a gente precisa questionar essas bases. Né? Enfim, então, para ter uma lei que inclui no currículo essa valorização, ela precisa ser trabalhada e ter um olhar diferenciado. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, tá? Quais políticas foram implementadas recentemente para combater o racismo estrutural e as desigualdades raciais na sociedade brasileira? Bom, quando se fala de políticas de combate, né, ao racismo e entre outras, nós temos, primeiro a gente tem as cotas, né? Nós temos as cotas, ela é uma política pública, as cotas elas divergem muitas opiniões, mas as pessoas não param para pensar que cota não é esmola, cota é reparação histórica. Uma coisa que eu estava comentando com a Lore, inclusive antes da gente começar a comentar sobre a graduação, é justamente isso, que muitas pessoas acabam diminuindo o valor da cota por pensar que, na verdade, por exemplo, dizendo de uma maneira meio chucra, assim, a pessoa que está dentro da cota, que tem todos os requisitos para entrar na cota, está tirando o lugar de uma pessoa que não tem. Aí muita gente acaba pensando que isso, na verdade, é um privilégio a mais e diminuindo o esforço que aquela pessoa que está dentro da cota teve para chegar até lá. Então, por exemplo, assim, eu e a Ana estamos, vindo fazer a universidade e ela ganha a cota e eu não. Se eu fosse uma pessoa de pensamento fechado, que tivesse, né, essa opinião divergente, né, da cota, porque eu acho que é uma coisa importante. Eu pensaria que o esforço que ela teve, ainda mais se ela fosse fazer uma faculdade que é mais difícil do que a minha, entre aspas, foi meio que não foi um esforço tão grande quanto o meu, porque ela passou por causa da cota e eu não, entende? Então, por isso que eu digo que as cotas elas dividem a opinião, mas eu volto a falar para vocês, como eu disse lá no início da nossa conversa, precisa analisar todo o contexto histórico. Então vamos pensar na escolarização da população preta no Brasil. Vamos pensar nesse tópico. Em 1824, na Constituição, a população negra não era nem considerada ser humano, para vocês terem uma noção. Então, ou seja, quem dirá ir frequentar a escola, que era um privilégio para poucos. Isso em 1824. Se nós fizermos uma relação com 2024, existe muita coisa semelhante. Então, ou seja, tem muita evasão escolar. Então, o maior número de evasão escolar hoje, se a gente for analisar, são alunos e alunas pretas. Então, ou seja, na universidade, onde está a população preta na universidade? Geralmente, dentro da universidade, está dentro das humanas. Das humanas e as licenciaturas. Então, ou seja, isso é uma questão, não que nos outros cursos não tenham, né, a população preta ali, né, como graduando, não, tem, mas isso é um ponto para questionar também. Se você entra num curso de medicina, por exemplo, quantos alunos pretos tem lá dentro? Então, ou seja, é uma questão estrutural. Então, cota é uma reparação histórica. Cota não é privilégio para ninguém, não vai tirar a vaga de ninguém dentro da universidade. É mais uma política pública de integração dessa pessoa que, em detrimento
de uma pessoa branca, ela vai ter menos oportunidade. Então, essa história, essa ilusão que se vende que todas as pessoas são iguais, isso é uma mentira. Nós não somos iguais. Nós não temos as mesmas oportunidades. Então, dentro de uma mesma família tem X e tem Y. Então, cada um vai tomar um rumo diferente. Então, nós não somos. Então, essa ideia de meritocracia, ela é muito perigosa. Porque a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente compra essa ideia. Tá lá porque é mérito. Né? Tipo, não vou, nesse sentido, assim, de comparar a cota, sabe? Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com esses discursos, porque eles são bastante perigosos. E a cota não é para tirar a vaga de ninguém, muito pelo contrário, é para inserir. Então, ou seja, se a gente fosse parar para pensar, não seria necessário ter cota se todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades de acesso. Então, vamos supor, o Enem, não são dois finais de semana para fazer? Pega um aluno que trabalha no final de semana. Se ele não tiver um patrão que se preocupa com a educação e com aquela adolescente, aquela pessoa que vai fazer o Enem, ele simplesmente vai falar, não, você não pode porque você também tem que cumprir os seus horários aqui. Então, ou seja, é disso que eu estou falando, diferente de um aluno que tem um acesso diferenciado, não precisa trabalhar, consegue se alimentar, pelo menos as refeições básicas de todos os dias, as 3 básicas, né? Então, se ele consegue, já é um privilegiado. Então, se a gente faz essa comparação, existe um abismo, né? Existe um abismo. Então, ou seja, é um assunto que precisa ser discutido realmente, para que as pessoas possam buscar subsídios para entender essas questões. Então, a gente tem que voltar lá atrás e ver como que era. Então, ou seja, 1824 não era nem considerada, a população negra não era nem considerada ser humano. Quem dirá vai frequentar uma escola, ser escolarizado. E ainda também é bastante ressaltar um problema que ainda antes da cota racial, ainda antes do colégio, né, ensino fundamental, ensino médio, que muitas pessoas no geral, não vou dizer especificamente só sobre pessoas pretas, mas assim, muitas pessoas ainda não têm esse acesso à escola, não têm acesso sequer a ler, a escrever. Exatamente. Não só há algum tempo atrás, mas ainda hoje em dia. Hoje em dia não é como se fosse algo que, por exemplo, assim, é um problema menor, mas é algo que né, como eu disse várias vezes aqui, entra na lista de mais um dos problemas que muita gente não vê, que ainda muitas crianças e adolescentes acabam não tendo essa oportunidade, né, esse privilégio de vir para a escola, mas escolas públicas, que a gente parte privadas, né, não tem essa condição, seja lá pelo motivo que for, e acabam tendo que se submeter a outras alternativas, isso é, trabalhar muito cedo, ou fazer coisas assim, pedir dinheiro no sinal, coisas que seriam outras alternativas, né, para cobrir essa falta de ensino. Exatamente, então aí... Com licença, meninas, claro. Desculpa interromper vocês agora, eu peço muitos perdões. Enfim, eu queria dizer que nervosa. Tá tudo bem, ao vivo é assim mesmo. Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui acompanhando nosso primeiro episódio do podcast. Eu sou a Ana Vitória. Oi, Samari. Muito prazer ter você aqui conosco acompanhando o nosso primeiro podcast, episódio. Bom, eu vim deixar uma pergunta que o nosso chat fez, e essa pergunta diz assim: você acha que as cotas são necessárias? E se sim, algum dia você acha que ela vai deixar de ser necessária? Sim, elas são necessárias exatamente pelo que eu acabei de dizer, porque ela é uma reparação histórica. E sendo uma reparação histórica, é para oportunizar a população que se encaixa dentro das políticas afirmativas, né? Seja por ser considerado preto ou pardo, né? A soma de preto e pardo, ou trans, ou até mesmo a população indígena. Então, as cotas elas são necessárias para inserir essa população marginalizada pela sociedade, invisibilizada, para a escolarização, ou até mesmo num concurso, ou algo do tipo. Elas são necessárias dentro desse contexto. E não precisaria ter se todos tivessem o mesmo acesso. Se todos tivessem as mesmas condições de acesso à educação, não precisaria ter, realmente. Mas nós vivemos uma sociedade que estratifica, né? Infelizmente,
acaba por reduzir e marginalizar. Às vezes algumas universidades pedem até uma carta ou se não um vídeo seu falando por que você se acha negro. Você concorda com isso ou tem que ter? Com os vídeos, você fala? Por que você... A heteroidentificação. Olha, as bancas de heteroidentificação, elas são importantes por conta das fraudes. Tá? Então, por exemplo, eu entendo exatamente o que você quis dizer, se realmente é necessário, porque pensar na população brasileira, quem é pardo, aí fica aquela pergunta, quem é pardo no Brasil? Quem é preto? Porque se assumir preto hoje no Brasil é um ato político. Né? É um ato político, porque muitas pessoas elas se assumem pretas quando é conveniente. Né? O que me convém, então, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa que consegue fraudar um sistema de cotas, que acontece, né? Acontece com muita frequência, inclusive, faz um bronzeamento artificial, faz um procedimento no cabelo para deixar o cabelo com um aspecto diferente, um cabelo afro, enrolado. Sim, é umas coisas absurdas. Eu achei que reportagem falando sobre isso, mas eu acreditei. Sim, é um absurdo, mas acontece. Então, ou seja, elas são necessárias, as bancas, exatamente para fazer essa análise. Então, o que é analisado? Então, depende muito da banca. Geralmente é uma banca fenotípica. O que é o fenotípico? É os aspectos. Então, o que a banca vai analisar? Porque precisa enviar uma foto. Tem banca que exige foto, tem banca que exige um vídeo, né? Pede para fazer a foto de frente, pede para fazer a foto da lateral. Então, vai analisar o fenótipo de cada um. O nariz. Porque muitas vezes a pessoa se declara preta ou parda, mas vai olhar o tom da pele, não é retinto. Né? O que é o negro retinto? É o tom de pele mais escuro. Então tem o tom de pele mais claro, mas tem um nariz que tem todas as características de uma pessoa preta, né? Tem o cabelo. Então, assim, vai ser analisado até esses detalhes da unha em volta da unha, sério. Porque geralmente a população preta tem essa parte aqui da unha mais, como se fosse a cutícula, um pouquinho mais escura. Então, assim, até esses detalhes eles são analisados nessas bancas. Então, elas são necessárias para evitar fraude, porque aí, geralmente, quem realmente precisa, muitas vezes, dessa política de cotas, muitas vezes não consegue por conta de alguém que foi lá e fraudou. Então, recentemente, saiu aí na mídia um famoso que fraudou e ficou por isso mesmo. Ele se declarou branco. Aliás, ele se declarou negro. Ele se declarou negro, mas ele é branco. Então, ou seja, quando vai para a banca de heteroidentificação, não quer saber da família, quer saber de você? Eu ouvi falar mesmo que não importa. Eu tenho uma avó preta, e daí? Eles não querem saber se é dos seus, eles querem saber de você. Exatamente. Deram um conselho, falando assim, que se você for na banca, não dizer ou não botar no vídeo ou mesmo na carta que eu sou preta porque é o meu pai, ou minha avó. Não tem nada a ver. Quem vai entrar na faculdade é você e você tem que saber. É importante falar da ancestralidade? Claro que é importante, é a continuidade, né? Mas nesse caso é irrelevante, nesse contexto é irrelevante, que é você e você. Aproveitando que a gente ainda tá falando sobre cotas, aqui tem uma pergunta que é um pouquinho extensa, então eu vou dar uma resumida nela. Que tá falando sobre os impactos positivos, né, das cotas, quais são os principais dele, e se você acha que ele precisa ser aprimorado, se tem alguma coisa que a gente poderia fazer mais em relação a essas cotas. Olha, o impacto positivo, um deles é a inserção, né? A inserção da população negra dentro da universidade, por exemplo, né? Ou até mesmo nos concursos. O outro ponto positivo, gente, é que alunos cotistas teve, se eu não estou enganada, recentemente teve uma notícia de alunos cotistas da UEM que demonstrou me fugiu a palavra agora, mas é como se o desenvolvimento tivesse acima do esperado. Então, ou seja, demonstrou o conhecimento, né? E deslanchou aquele conhecimento, então, ou seja, superando as expectativas. Então, é um ponto positivo. Acha que algumas pessoas pensam que
porque tá na cota, é o privilegiado, e não, na verdade tá ali porque é uma política de ações afirmativas, ela é necessária para todo esse contexto, né, que eu já comentei aqui com vocês, e são 2 pontos positivos que eu coloco como extremamente relevantes. E qual que era a outra pergunta, ao final? Se você acha que ela precisa se aprimorar mais, você acha que a gente poderia fazer algo a mais ainda pelas cotas? Olha, eu acho assim que tudo tem que começar da base, né? Então eu penso que tudo tem que começar da base. Nós estamos aqui na escola, nesse bate-papo. Então daqui nós estamos plantando sementes. E essas sementes elas vão germinar. Então qual que é a nossa função social a partir desse momento aqui da nossa conversa? É que todas as pessoas que estejam assistindo essa nossa conversa, que se transformem em pessoas mediadoras e multiplicadoras desse conhecimento. Porque só assim a gente vai conseguir combater as estruturas e as estruturas sociais. Então, quando chega lá na questão das cotas, para ter um entendimento maior sobre a importância, sobre a relevância. Uma pergunta, né? De que maneira a ocultação das figuras históricas negras importantes afeta a construção da identidade racial e cultural dos jovens negros no Brasil? Essa pergunta é excelente, é maravilhosa, porque é uma das coisas que eu sempre questiono. Não tem como, a partir do momento que você tem um letramento racial, que você sabe da importância e da relevância da cultura afro-brasileira e da população preta no Brasil, não tem como você assistir uma série, um filme, sem você começar a questionar algumas coisas, né? Você se torna um chato, porque você começa a questionar, por que isso, por que daquilo, né? Então, ou seja, essa invisibilidade de algumas figuras dentro, seja lá enquanto imagem cinematográfica, seja como figuras históricas, isso é muito complicado, porque todo esse tecido, né, todo esse tecido, essa camada eurocêntrica, ela tenta a todo custo, né, invisibilizar essa população, porque sabe menos, porque não tem capacidade para exercer a função que exerce. Eu vou dar um exemplo. Quando eu descobri que o Machado de Assis era um homem preto, eu fiquei chocada. Eu também. Porque eu passei boa parte da minha vida, né, reconheço a figura, né, a figura importante que é Machado de Assis para a literatura brasileira, né, li vários livros do Machado de Assis, principalmente no ensino médio, por causa de vestibular, professor de língua portuguesa, direto trabalhava as literaturas, então muitas eram do Machado de Assis. E quando eu descobri que ele era uma personalidade, um homem negro, eu falei, gente, mas onde eu estava, quanto tempo eu dormi e que eu não sabia disso? Por que invisibilizar uma figura tão importante? Eu vou dar um outro exemplo também, que é a Chiquinha Gonzaga. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Sim. A Chiquinha Gonzaga, ela era uma musicista, pianista, ela teve toda uma luta revolucionária, enfim, ela teve algumas causas, algumas lutas que ela fez frente a isso. Mas a Chiquinha Gonzaga, para quem não conhece, ela era filha de uma mulher ex-escravizada, uma mulher negra ex-escravizada, com um pai branco aristocrata. Então, ou seja, era um relacionamento interracial. E, enfim, ela nasceu com a pele um tom, né, mais claro, menos retinto, né, do que a mãe, e ela foi embranquecida. Teve uma minissérie, uma TV aberta, e essa minissérie retrata a Chiquinha Gonzaga com uma autora negra, uma atriz branca. Então, ou seja, é uma forma de invisibilizar. É uma forma de racismo, sim, isso. Porque a partir do momento que eu vou retratar uma figura histórica que é preta e eu coloco um artista branco para fazer toda essa representação de uma pessoa que existiu, é um desrespeito, né? Além de ser
um desrespeito, é um ato racista. Eu tô dando esses 2 exemplos, mas tem muito mais, né? Tem muito mais. Achei muito importante o que você tá falando agora, porque isso não acontece só nesses exemplos que você deu. No mundo cinematográfico, é muito comum, sim, ter a falta de inclusão de pessoas negras, nem que seja, sei lá, como coadjuvante, por exemplo, mas quando eles são retratados, às vezes, como personagem principal, secundário ou como figurante, tenha um estereótipo muito forte, um estereótipo que é preconceituoso, um estereótipo ruim, onde ele sempre tem que vestir as mesmas roupas, falar com o mesmo sotaque e sempre tá, não necessariamente num papel abaixo, mas ele nunca é dado tanto tempo de tela, nunca tem essa atenção. E também tem, né, no mundo da música, dos artistas no geral, o fato de que, por exemplo, muitas figuras históricas importantíssimas para nossa história, não necessariamente só a história brasileira, mas a história de todo mundo, são, como você disse, né, de Machado de Assis, que muitas pessoas sabiam que ele não era, muitas pessoas não sabiam que ele era um homem preto, às vezes substituem pessoas importantes por figuras que fizeram a mesma coisa, mas que são mais exaltadas por serem pessoas brancas. Então, por exemplo, O Elvis, né? o Elvis Presley. Dizem que ele é o rei do rock, mas na verdade quem foi a verdadeira rainha do rock, me perdoa, não vou lembrar o nome dela agora, se você souber pode falar. Eu não lembro também, mas eu acho que o nome dela começa com Steph, o nome dela começa com S, não lembro direito. Mas ela sim, eu tinha falado, mas eu esqueci. Que é sim a verdadeira rainha do rock nela, que trouxe a música, né? A influência, né? Sim. E outra coisa que me fez lembrar também, outra personalidade é a Cleópatra. A Cleópatra, ela é uma figura emblemática, né? Ela foi uma faraó, né? Foi enfim. E aí, ou seja, ela foi retratada por uma atriz branca, se eu não me engano, aí na década de 60 ou 70, ela foi interpretada por uma atriz branca do olho azul. Então, ou seja, pelas características do local, tudo leva a crer. Então, fica assim, alguns historiadores falam uma coisa, outros historiadores falam outra, enfim, fica né? Mas pelo contexto e pelo local, então acredita-se que ela era uma mulher negra. Então, ela foi retratada em algumas produções, não só nessa que eu estou falando da década de 60, 70, se não me engano, mas em outros momentos ela também foi retratada dessa forma, como uma pessoa branca. Né? Então, ou seja, essa invisibilidade dessas figuras, essas personalidades históricas, para a autoafirmação e para a formação da identidade positiva de uma pessoa, isso não é bom, porque é uma forma, mais uma vez, de invisibilizar a história da população negra. Já começa com quando vinha da África para cá, a hora que chegava aqui, já recebia um nome cristão, né, já tirava o nome. Então já recebia um batismo, um nome cristão, tirava-se toda a sua história, anulava. É como se a pessoa não tivesse um passado. E isso acontece até hoje. Né? Então, ou seja, e é de uma forma descarada. Por isso que nós temos que questionar, por isso que nós temos que brigar, né? Por isso que nós temos que multiplicar esse conhecimento para que outras pessoas também comecem a pensar dessa forma e começar a questionar essas estruturas, que ainda perdura por muito tempo no Brasil. A escravidão acabou, mas nós sofremos com os resquícios da escravidão até os dias de hoje. Essa última pergunta agora? Não sabia como assim. Nossas perguntas, infelizmente, acabaram e a gente teve aqui nesse episódio incrível que poderia ter durado muito mais. Se você acha que a gente tem alguma coisa que a gente deixou faltando, sugestões de temas para os nossos futuros episódios, ou pessoas que a gente poderia trazer tanto do colégio, ou se você aí, né, estudante do nosso colégio, quiser falar alguma coisa e tratar sobre um assunto específico, procura a nossa turma pra gente poder, né, falar sobre isso, trazer o que você quer pra gente poder falar nas escolas. Se você acha que deveria ter, ou também sigam a nossa página no Instagram, que a gente tem um perfil, a gente vai estar postando lá tudo sobre, a gente vai postar sobre essa Maria Brito também. Muito obrigada por ter comparecido. Muito obrigada, Ana, por estar aqui comigo. Agradeço por estar divulgando. Obrigada à equipe toda do podcast também. Um beijo a todo mundo aí, galera. E também a gente tem um presente para dar para você, tá? Agradecer essa oportunidade. Por favor, né? Nosso elenco preparou. A nossa querida lembrancinha. Muito obrigada.
Para uma finalização, vou falar só aqui os créditos, galera. Os créditos são a primeira DM. Agradecemos a direção do Adrian Marques, do Gustavo Jimenez, aos roteiristas. A gente agradece a Larissa, a Ana Carolina, a Amanda, a Giovana e os supervisores, que é a Camille, a Ana Vitória, a Beatriz, e também a gente agradece a professora. Ok? A gente agradece ao professor também, William, muito obrigado. Nosso colaborador. Da Rede Pública Municipal História, Mestre em Ciências Sociais. E a gente... é você. Tá. A gente agradece a professora da Rede Pública Municipal e História... Vocês escreveram errado aqui, galera. A gente agradece a você. Agradecemos muito. A você. Muito obrigada por tudo mesmo. E agradecemos principalmente ao professor, tá vendo? Muito Mais beijo alto. a todos os nossos telespectadores.